Pati, que bom te ter aqui, querida. Como é que vocês estão e as crianças? Muito fã do Paulo, Pati. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Cláudia. Yulas, Ivani, Vânia. Thiago já entrou, vou aguardar ele pedir para entrar. Iná, Gleice, Clarice. Vai entrando, o pessoal vai entrando, então boa tarde para todo mundo. Um horário não habitual, né? Cleusa, Rosângela. Bastante gente já entrando. Então a gente vai falar de um assunto que eu nunca abordei, né? Tanto tempo não apanho uma live, que bom. Ai, querida! A gente vai ir no Paraná, Paty. Logo, logo a gente vai estar aí no Paraná. Então vou esperar o Thiago entrar, né? O Thiago já pediu aqui, vamos aceitar. Então hoje uma live muito legal, né? Já aceitei, mas não deu. Vamos ver se vai dar. Deu. Deu certinho. Boa tarde. Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. É uma honra e alegria estar aqui nesta tarde, né? Uma live às 17 horas, coisa muito boa. Pois então, era o horário que eu consegui. Eu até consegui vir para casa, porque hoje eu tinha um compromisso mais cedo, mas aí alguns dias eu atendo mais online e consegui vir para casa e consegui me organizar. Essa live vai ficar gravada igual, né? Então, acredito que muita gente vai ter a oportunidade de ver e depois eu vou tentar colocar também no YouTube. Então, se você não conseguir assistir, enfim, essa live vai ficar aqui, vai ficar no YouTube gravada, que é um assunto que eu acho que pouca gente aborda, né, Thiago? Por isso que eu te chamei, porque eu acho que tu tens tudo a ver com o meu consultório, né? A mudança de mindset, as pessoas não têm ideia de quão isso é importante. Porque as pessoas pensam que o mindset e talvez o mentor, o coach, enfim, no Brasil ele não é tão valorizado, né? Eu tenho uma paciente, depois eu vou deixar de te apresentar, mas eu só vou te contar, assim, mais ou menos o que eu tenho de admiração, assim, por quem realmente é mentor, é coach e consegue ajudar tanta gente, né? Que a gente está para servir, né? O médico também está para servir, mas eu acredito que nós todos estamos nesse planeta para servir. E aí eu tive uma paciente que foi fazer um tratamento de depressão nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eles ofereceram para ela um psiquiatra, né? Um médico, um psicólogo e um coach. E aí ela pegou e disse assim, não, o coach eu não quero. E aí a médica falou, não, querida, tu não tá entendendo. O coach é a parte mais importante. Mais que o psiquiatra e mais que o psicólogo. E a valorização e o entendimento do coach, às vezes, ele é um pouco... É que hoje também tem tanta gente que fala, que faz, que... Existe aí um desserviço no mercado, né? Como qualquer, eu acho, área, né? Eu costumo dizer, gente, é igual um mecânico de carro. Você tem mecânicos maravilhosos e você tem o cara ali da esquina que vai bater um prego, um alicate e você vai ficar na próxima esquina. Eu acho que em qualquer profissão, né, Gabi, a gente tem esses níveis, então por isso que é importante filtrar mesmo e conhecer. Acho que antes de pré-julgar é o conhecer, né? Por isso que eu digo assim, como é importante a gente saber, né, que existe, vamos dizer assim, uma área tão importante, porque ela tem uma importância muito grande, mas às vezes a gente precisa conhecer e o conhecimento talvez liberte para que também a gente consiga colocar essas ideias dentro da nossa vida, né? Em todos os sentidos, né? Porque o conhecimento é válido para tudo. Bom, Thiago, então... Antes de mais nada, quero te agradecer, né, por tu teres essa disponibilidade de estar aqui. E queria que tu te apresentasse, né, porque a gente vai falar sobre um assunto que, quando eu te convidei, tu falou assim, que legal que eu já estava a fim de falar. E aí eu falei, que legal que ele aceitou. Que é emagrecimento, né? Então, assim, queria que tu falasse um pouquinho da tua formação, como é que é essa formação do coach, do mentor. Eu posso chamar de coach ou mentor, né? Pode, com certeza, pode sim. Eu fico muito honrado também com essas denominações, né? Eu trabalho atualmente muito como psicoterapeuta, eu tenho doutorado em psicanálise. Sim. A minha primeira graduação foi em pedagogia, eu comecei na área da educação, sou apaixonado por educação.
E atualmente eu sou graduando em nutrição, sou apaixonado pela área da saúde também, né? Então, estou aí pesquisando e estudando muito. Mas eu atuo muito como psicoterapeuta, né? Fiz o doutorado em psicanálise, mas muito nessa linha da mentoria. Muito nessa linha do que se considera coach, né? Vi no Brasil aí os primórdios do coach chegando no Brasil. Minha primeira formação foi em programação neurolinguística, inclusive estudei e tive a felicidade de trabalhar um tempo junto aí com o Dr. Nelson Spritzer, em Porto Alegre. Ele tem a Dolphin Tech, que considero assim minha casa, onde eu realmente me formei. Foi aí com o Dr. Nelson Spritzer, em neurolinguística. Então aí eu sempre fui um apaixonado pela mente humana, pela mentalidade e pela influência, por essa relação mente e corpo. Porque a gente ainda tinha um paradigma, ainda tem, ainda muita gente que acha que a mente vai para um lado e o corpo vai para o outro. E cada um vai cuidar, né, do seu lado. O psicólogo vai cuidar da mente, da psique, dos pensamentos, e aí as especialidades médicas, enfim, o nutricionista, né, vai... Então, assim, o corpo humano foi loteado, né? Gavetinhas que já não se dialogavam mais entre si. E hoje a gente está num novo paradigma e é uma oportunidade maravilhosa que a gente está tendo de profissionais, né, como você, fazendo esse trabalho na medicina integrativa, trazendo uma visão mais ampla, trazendo essa perspectiva de integração, uma visão mais holística do ser humano como um todo, porque nós somos esse todo, não dá para dividir. Eu venho atendendo nos últimos anos muito com foco em ansiedade. É uma das áreas que eu atuo muito, ajudo pessoas a superar, aliviar a ansiedade, a entender. Se tornou algo como uma palavra da moda, né? Muitas pessoas vêm já dizendo assim, olha, eu tenho ansiedade, o que eu tenho que fazer? Calma, antes, né, de se autodiagnosticar ou rotular, vamos entender. Então, eu percebo que esse trabalho hoje, como você estava falando, né, seja do mentor, do coach, do psicólogo, do médico, independente do rótulo, né, que a gente vai, claro que cada um tem a sua especialidade, tem o seu conselho, tá? Nós temos um regramento aí, né, até mesmo para preservar, proteger as pessoas, mas eu penso que esse trabalho multidisciplinar é hoje a nossa fronteira, é onde nós devemos buscar cada vez mais esse trabalho holístico, integrativo, e também eu penso que cada um de nós, quem está aqui nos assistindo e ouvindo, tomar mais para si a responsabilidade da sua saúde, né? Tornar-se um agente protagonista e não chegar assim, doutora Gabi, é com você, eu não vou fazer a minha parte, me cura, me muda, resolve a minha vida, né? Ou com o terapeuta, enfim. Então é cada um de nós aprendermos e puxando, pegando as rédeas da nossa saúde, entendendo mais, até para poder escolher com mais sabedoria. Porque na área da medicina hoje, você sabe com propriedade, nós temos realmente que exercer esse poder de escolha, porque eu ouço cada história de pessoas que chegam até mim, que eu estou atendendo, que às vezes seria até melhor não ter ido naquele profissional pelo procedimento, a maneira que ela foi tratada, enfim, a maneira que ela foi orientada, muitas vezes é um desserviço para aquela pessoa, não está ajudando. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente faz boas escolhas. E aí isso passa também pela boa escolha de um bom profissional, né? Um médico integrativo, um nutricionista funcional, um bom psicoterapeuta, e aí a gente consegue melhorar, porque eu acredito que praticamente tudo nessa vida tem como melhorar, tem como alcançar a remissão dos sintomas ou a cura. Muitas vezes a palavra cura fica, não podemos falar em cura, mas eu acho que a gente deve sim, estamos aqui também para todos, né, nos curarmos individualmente e coletivamente. Então é isso, eu faço esse trabalho muito com mentalidade. O meu foco principal é mentalidade, mas levando em consideração também o emocional e o físico, o corpo, dando os nutrientes que o nosso corpo precisa, a alimentação que o nosso corpo precisa, porque não adianta enganar até a pessoa, dizer que ela vai melhorar da ansiedade, da depressão, de um transtorno de pânico, algo assim, se ela não mudar hábitos também de alimentação, se ela não der ao corpo os nutrientes que esse corpo precisa para ter uma vida plena. Então, a minha perspectiva de trabalho é bem multidisciplinar, bem holística. Então, pode-se dizer que é nesta linha, doutora. Pois então, por isso até que eu acredito muito, Thiago, que muitas vezes os pacientes se frustram a procurar um profissional, porque, por exemplo, quando eles vão no psiquiatra, quando eles vão no psicólogo,
a coisa fica muito focada em remédio, né? Mesmo na psicoterapia, e eu já fui em psicoterapia um tempão, fiz psicoterapia por muitos anos, né? A coisa fica muito focada assim, você tá tomando remédio, a gente vai dar uma conversada, mas eu não vejo muitos profissionais focando na mentalidade. Entende? Na abordagem do que a gente vai falar um pouquinho aqui. Que foi o que eu te falei ali, que eu entendo e que eu acredito muito, porque é o que eu vejo. Da questão das crenças limitantes, porque todo mundo tem, desde pequeno, né? Relacionado a traumas ou não, né? Porque também tem a questão dos traumas, né? Todo paciente com doença autoimune, ele traz um trauma. Menor ou maior, como eu digo, né? Então, assim, um trauma maior é aquele trauma mais de infância, aquele trauma mais, até às vezes, do intraútero, que nem tá sabendo, que não sabia, mas eu acredito muito nisso, né? De infância, de adolescência, e os traumas menores, que eu sempre falo que é a questão do estresse cotidiano, né? Então, todo dia um trauma faz com que uma hora o copo transborde, né? Sim. Então, é separação, são lutos, são coisas muito mal resolvidas que formam, na verdade, um montante muito grande que às vezes a pessoa não consegue nem lidar direito. E é da questão das crenças limitantes. E talvez também a abordagem, que muitas vezes nem é feita, né? Da relação da autoestima, né? Da visão, da sua própria visão, né? Porque nem digo só autoestima. Eu digo como que a pessoa se vê. Porque quando a gente fala de emagrecimento, eu vou te falar por mim, né? Eu sempre fui uma pessoa que oscilei muito, que fiz muita sanfona, né? Então eu sempre era uma menina que era... aqui no Rio Grande do Sul tem um negócio que é garota verão, né? Que o pessoal fala, né? Que é aquela pessoa que fica... As meninas de 14, 15 anos que ficam desfilando e tal, praia, aquela coisa toda. E eu sempre fui muito grande, né, de corpo, e depois na faculdade eu acabei engordando, porque estuda e come, né, tem que compensar com alguma coisa. Aí depois, quando tem filho, engorda mais, e aí fica todos aqueles efeitos sanfona. Uma hora emagrece, outra hora engorda. E nunca foi abordado a questão da mentalidade, né? Nunca foi abordado para mim por nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum terapeuta, que o buraco talvez fosse mais embaixo, né? Da visão que eu tinha de mim, como que eu me enxergava e como que a alimentação poderia fazer parte desse processo ou não, ou um hábito de vida, ou uma prática de exercício, ou um treinamento de PNL, que eu acho super válido, né? Então, assim, nunca foi abordado dessa forma. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para evoluir nessa questão, porque eu acho que os psiquiatras a gente nem fala, né? Porque psiquiatria metabólica não existe quase, né? Mas os psicólogos que têm uma visão e a questão da própria psicologia, a psicologia às vezes fica muito retórica, né? Fica muito... E aí não aborda essas questões da parte Exato. Nós da temos esse desafio. personalidade. É um grande desafio, talvez, sair da retórica, da filosofia, do teórico para a prática. Mas como que eu, na prática, consigo colocar? Porque eu não adianta vir para casa com toda a obra do Freud ou toda a obra do criador do da Lacan, terapia eles adoram cognitiva, trazer do Lacan. E tá, mas como que isso se traduz em mudança? Como que a gente consegue na prática? Como é que muda isso? Assim, como é que começa? Como é que a gente se vê diferente? Como é que a gente começa a se ver diferente? Em relação às crenças limitantes, eu acho muito importante que tu fale alguma coisa sobre isso, porque existe crença limitante, a gente tem muita crença limitante. Isso é só minha, né? Era só meu, ou as pessoas trazem essa carga muito grande, porque eu considero uma carga muito pesada, muitas crenças que as pessoas têm, se isso existe ou não. E a outra coisa é essa questão que eu acho também que a gente pode comentar depois, que é essa questão da autoestima, né? As pessoas se escondem muito atrás da obesidade, né? É a roupa que fica se puxando. Tem gente que, no meu consultório eu vejo muito isso, tem gente que puxa a roupa o tempo todo, assim, né? Porque tá se escondendo, né? Não tá feliz com aquilo ali. Ou então usa muito preto, ou então não come na frente das pessoas.
Então, assim, tem Uhum. várias, vamos dizer assim, É, várias variáveis que a gente consegue considerar para que a gente comece a ver que a autoestima da pessoa não está das melhores, né, Thiago? Então, tem sim, isso, com tem crença certeza. limitante, existe isso ou é uma ficção? É muito, muito. Todos nós, né? A gente não existe sem crenças, né? Então, para o pessoal aqui que talvez não tenha ainda, né, contato com essa denominação crença, basicamente o que são as crenças? É tudo aquilo que a gente acredita e sente que é uma verdade para nós, né? Existem os fatos, normalmente a ciência busca fatos, a metodologia científica busca sempre aquilo que não tem discussão, né? O que não se consegue sempre, porque a própria ciência vai progredindo com ideias muitas vezes opostas. Então, a crença é aquilo que a gente acredita e sente que é verdade para nós, mas que normalmente a gente acredita que é verdade pro mundo. E aí que a crença muitas vezes se torna porque limitante, porque é algo que eu acredito que me limita. Por exemplo, né, crenças de incapacidade são muito comuns. Eu não acredito que eu sou capaz de mudar. Ou eu acredito que mudar é muito difícil e muito sofrido. E tem grande parte do mundo da psicologia que ainda reforça essa crença. Não, realmente mudar é difícil, é sofrido, você vai Exato, ter que ficar anos tocando nas feridas. E não precisa ser assim. A exato. gente tem já milhares e milhares de casos e de estudos e metodologias para tornar a mudança mais fácil, mais natural. Eu gosto muito dessa palavra natural, porque nós, seres humanos, a gente costuma fazer o que é natural para a gente, né? Então, de repente, você cria um hábito de todo dia pela manhã pegar sol, dar uma caminhada. Esse hábito se torna natural. Não é mais um esforço para você caminhar, pegar sol, que é algo muito saudável. Então, crenças limitantes existem. É como se fosse, você falou, usou essa analogia da carga que a gente carrega, né? É uma carga. Por quê? É uma programação, usando essa comparação com o mundo da informática, é uma programação que a gente tem no nosso cérebro. O nosso cérebro tem redes de neurônios que funcionam estáveis com o que a gente aprendeu. Como você falou, desde o útero, o nosso parto, a nossa infância, a gente vai tendo experiências de vida. Ao longo das nossas experiências de vidas, com traumas que todos nós temos em algum grau, aprendizagens, situações de grande impacto emocional, nós vamos formando uma visão de mundo, uma noção de realidade, o que, que o mundo é para a gente e quem eu sou. Então, essa programação são nossas crenças. Não tem como não ter crença. Agora, a boa notícia é, a gente pode atualizar as nossas crenças. A gente pode, né, aí, usando nesse estudo da mentalidade, uma das autores que tornou muito famoso o tema nos últimos anos foi a professora Carol Dweck. Ela é professora de psicologia de Stanford, enfim, com currículo, passou por Harvard. É uma pesquisadora na área da mentalidade, da motivação, muito conceituada. E ela, basicamente, nos seus estudos, ela descobriu que nós, seres humanos, temos como base, claro que isso se desdobra, dois tipos de mentalidades principais, que é a mentalidade fixa, a mentalidade rígida, e a mentalidade de crescimento. Toda vez que a gente tem crenças que nos limitam, nós estamos na mentalidade rígida. Como que isso funciona na prática? Eu acredito que eu não sou capaz de mudar, mudar é difícil, para mim não tem jeito, minha família é obesa, então eu vou ser obeso, meus filhos vão ser obesos, meus netos vão ser obesos. É aquele determinismo, muito determinismo genético, né? Tem muita gente, não é genético. Eu, às vezes, encontro pessoas e converso, a pessoa está ali comendo um pudim, 2 litros de Coca-Cola, e diz, não, meu caso é genético, eu não tenho o que fazer. Poxa, mas, né? Com Meu esse tipo de metabolismo é estilo lento. meu metabolismo é lento, eu não tenho o que fazer. Então, a crença no determinismo genético é uma crença limitante. É óbvio que, né, existe a genética, ela tem influência, mas esse determinismo, ele já está caindo por terra, como se diz, né? Já temos hoje o estudo da epigenética, né? Acima da genética, como que o ambiente, o nosso estilo de vida, as nossas escolhas, e aí a grande, eu acredito, a nova fronteira para nós que nos ajuda como que nossos pensamentos e nossas emoções também ativam, né, ligam ou desligam, digamos assim, nossa expressão genética e muda a nossa vida, muda o nosso corpo. E aí, falando de obesidade, processo de emagrecimento, né, muda o nosso corpo para que a gente conquiste o objetivo desejado. Então, as crenças, essa programação que a gente carrega, nós, em grande parte, os nossos resultados são uma expressão direta dessas crenças. Então, se uma pessoa
começa a fazer uma dieta. Né? Nas últimas décadas, eu acho que, não sei se hoje é tão famoso, mas tinha sempre a dieta da moda, né? Eu acho que até hoje sempre tem a dieta do momento, a dieta da moda. Dieta milagrosa da sopa, a dieta do ovo, a dieta da lua cheia. A pessoa, agora eu vou perder 30 quilos em 20 dias e agora vai. O que acontece? Normalmente, e aí é um ponto onde a maioria das dietas nesse tipo, né? Não estilo de vida, dieta assim, pontual, falha com as pessoas. É porque a pessoa tenta sair direto de um pensamento, ou seja, eu quero emagrecer, eu decidi que vou emagrecer. Digamos que a pessoa quer, né? Porque às vezes a pessoa vai empurrada pela família, né? Tipo, não, a pessoa nem quer, é a família que quer por ele. Aí fica ainda mais difícil. Mas digamos que a pessoa queira. Eu quero emagrecer, é um pensamento, certo? Aí vem a falha da maior parte das dietas. Eu tento, a partir deste pensamento, já mudar o meu comportamento. Eu vou direto do pensamento para o fazer. Então agora eu só vou comer essas coisas, agora eu vou né, fazer esse cardápio, a Nutri me passou uma tabelinha aqui que eu vou seguir. Café da manhã é isso aqui, um iogurte com tal coisa, lanchinho, tal. Certo. A pessoa tenta sair do pensamento, eu quero emagrecer, direto para o fazer, para o comportamento. E é aí que começa a se tornar difícil. Porque não houve uma mudança de mentalidade na pessoa, não houve uma atualização de crenças, de pensamentos, e não houve um ajuste de autoimagem. Porque existe algo dentro da gente, né? Esse conceito da autoimagem, que é como você falou, como a gente se vê, quem eu acredito que eu sou como pessoa. Essa autoimagem, ela não é uma teoria, ela é, digamos assim, literal no nosso plano mental. Cada um de nós se vê de uma determinada maneira. Inclusive, tem pessoas que têm uma distorção tão grande que levam ao caso de anorexia, né? Por exemplo, ou caso de bulimia. A pessoa, muitas vezes jovem, se olha no espelho e se acha gorda, se vê gorda. E ela tá pele e osso só, mas ainda tem aqui, eu queria tirar isso aqui. É uma distorção de autoimagem. E hoje a gente tem, Thiago, gente que é obesa mórbida e que acha que tá tudo certo. Distorção de autoimagem. Exato. Distorção. Ela não se vê de acordo com a realidade fato sensorial que as outras pessoas estão percebendo. Então, essa distorção de autoimagem é outro caso importante, doutor, que é interessante para a gente ter de maneira mais concreta na realidade isso. Pessoas que fazem cirurgia bariátrica, né, fisicamente elas estão ali cortando o estômago, amarrando, diminuindo fisicamente o seu estômago, e depois de alguns meses elas voltam ao peso anterior. Sim. Mas o que está acontecendo se o estômago foi cortado, foi reduzido, algo até extremamente agressivo, né? A autoimagem dela está ajustada numa determinada aparência, num determinado peso, num determinado estilo de vida. Não adianta arrancar a força. Em alguns casos funciona porque a pessoa busca apoio de terapia, o ambiente muda e aí funciona. Mas nós temos vários casos de pessoas que voltam, né? O efeito sanfona é um exemplo. Você mesmo falou, poxa, eu conseguia, eu conquistava o meu objetivo, e é tão comum, né? De repente, acontece algo, ou um estresse, um evento emocional, ou uma mudança de vida, e a pessoa volta a um determinado peso. Opa, então significa que existe algo dentro da gente a nível subconsciente, que não está na nossa consciência, que está mantendo a gente num nível como se fosse um termostato. Eu gosto de comparar um termostato de ar-condicionado. Está no 20 graus. Se ficar muito quente, ele liga para voltar para o 20 graus. Se baixar muito a temperatura, né, ele desliga. Porque ele está programado para o 20 graus. Cada um de nós tem uma programação. E a nossa autoimagem é a peça central nessa programação. Então, se eu não mudo a autoimagem, dificilmente eu consigo aplicar e executar os protocolos e os procedimentos que vão me ajudar a conquistar o objetivo. Então, entre o pensar e o fazer, existe esse processo interior. Porque o pensar, né, leva para um sentir. E nossas emoções, elas são memorizadas no corpo. Se eu fiquei 20 anos sentindo ansiedade, sentindo culpa, sentindo angústia, e a comida é a minha maneira de lidar com isso, é a maneira que o meu corpo tem de trazer bem-estar, de trazer um pouquinho de calma, eu não consigo mudar isso assim. É só dizendo, olha, coma mais proteínas, diminua os carboidratos, corte isso, corte aquilo. Alguns heróis conseguem, né? Então, aí leva num ponto muito importante que eu gosto nesse passo a passo da mudança de mentalidade, dizer, primeiro, a pessoa tem que escolher, decidir.
O que que eu realmente quero? O que que eu desejo? Ah, eu gostaria de ter esse corpo, essa saúde, eu quero ser saudável, eu quero viver uma vida longa, né, com mobilidade, pronto. É um desejo, é um objetivo. Aí ela fazer uma lista, é muito importante a gente ter clareza do que a gente vai ganhar. Eu gosto de dizer que o nosso cérebro não gosta de perder, né? Porque uma dieta é o quê? Você vai parar com isso, parar com aquilo, parar com aquele outro e tal, para perder tantos quilos. No fundo, o cérebro já liga um alarmezinho. Perder, nossa, perder é ruim, né? Ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta quando o time de futebol perde, ninguém gosta de perder. Então, fazer uma lista de tudo que a gente tem a ganhar, trazer clareza. Começa aí, ter clareza. Bom, eu vou ganhar saúde, eu vou ganhar força, eu vou ganhar jovialidade, eu vou ganhar uma vida mais longa, eu vou até prosperar mais, porque talvez eu consiga trabalhar melhor, eu vou fechar mais contratos, ter mais clientes, fechar mais, né? Então, fazer uma lista de tudo o que tem a ganhar, eu considero um passo fundamental. Porque o nosso cérebro, ele é uma super máquina, né, divina, um supercomputador quântico, que é como se fosse uma máquina de conquistar objetivos. Então a gente precisa colocar um objetivo para o nosso cérebro e esse objetivo tem que ser importante, positivo, saudável, né? Levar em consideração todas essas nuances. Então, o primeiro passo que eu pontuo é isto, é trazer clareza para tudo aquilo que a gente tem a ganhar com o processo de emagrecimento, com o processo de mudança de hábitos e de estilo. Eu vejo, Thiago, que muitas pessoas, elas emagrecem ou elas mudam de vida, como eu digo, a maioria das vezes na dor, né? Então, assim, ou ficou doente, teve uma doença, ou perdeu alguém próximo e viu que realmente a coisa já estava num grau, e aí começa a ter um pouquinho dessa mudança, às vezes não muito, mas acaba mudando alguma coisa. Ou então, como foi comigo? Comigo foi com uma foto, né? Eu vi uma foto que eu fiquei chocada, porque eu tinha essa mentalidade de como era o meu corpo e eu achava que estava tudo certo. E aí uma foto num Natal, né? Eu tirei eu, Papai Noel e a minha filha, eu não tinha meu filho ainda, né? E eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus, mas eu sou desse jeito. Sabe quando tu olha assim, tu não acredita, tu diz, meu Deus, mas eu tô desse tamanho. E aí aquilo ali foi na dor, né? Como eu te digo, né? Não foi no amor, foi pela dor mesmo. A dor faz mudar, né? Eu acho que em todos os aspectos, mas nessa questão do emagrecimento, muitas vezes a dor faz mudar. Mas chegar na dor é muito ruim, né? Eu tenho um paciente que falou uma vez que ele tava com a esposa, né? E para ele tava tudo certo, cervejada, carne e tal. E aí ele tava escovando os dentes e a mulher dele disse assim para ele: Nossa, mas tu tá muito gordo, eu nunca tinha te visto. Ele tava sem camisa, escovando os dentes, e a mulher disse: Tu tá muito gordo, que horror essa tua barriga. E ele parou e ele falou: Nossa, que eu. E aí começou a se olhar. Então, assim, essas questões, elas estão relacionadas com a dor, e eu acredito nisso também, para a mudança. Mas se a pessoa não vê isso como uma coisa ruim, se a pessoa não vê realmente, não sentiu ainda a dor de tudo Não isso, para ela sentiu. usar uma calça número 48, 50, 52, um extra G, tá tudo certo. Se para ela tomar um remédio para o colesterol, para pressão alta ou para o diabetes, está tudo certo. Se para ela não conseguir sentar num banco de um avião, tá tudo certo, porque são coisas básicas, eu não estou nem falando coisas maiores, né? Porque também muita gente é muito nova ainda, então o boleto vai vir, né? A gente não sabe, mas o boleto vem, né? A gente sabe hoje, né? E também tem muita informação na internet, então as pessoas ficam patinando atrás de informação, às vezes acabam, hoje eu postei sobre isso, né? Tem muita informação e às vezes a pessoa acaba até se perdendo, se prejudicando em função disso. Sim, é. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, Thiago, tem essa mentalidade, né, da pessoa sempre se ver, se cobrar muito e achar que nunca vai dar certo, mas também tem essa mudança na mentalidade de começar a ver que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser bom, de ser muito grato, né? Gratidão talvez seja uma palavra que hoje é muito gourmetizada, que nem eu digo, mas é uma palavra que realmente tem uma carga muito positiva, né, em relação à vida.
de ver a abundância do universo, como tu disseste, nós somos quânticos, o universo é abundante em toda a sua formação. Como é que a gente pode modificar isso? Como é que a gente pode começar a enxergar dessa forma abundante? Tem alguma dica, vamos dizer assim, alguma técnica, alguma forma da gente começar a se enxergar nessa Sim, com abundância certeza. universal que tem um universo para nos oferecer? Uhum. Com certeza. E passa por aí, né? Como você falou, né? Estamos aí no universo e a física quântica vem trazendo esses conceitos e abrindo muitas portas de entendimento para a gente. Então, se a gente for pensar que a gente quer um processo de mudança, né? Como você falou, os grandes alavancas da mudança é a dor ou o amor. A gente muda pela dor e a gente muda pelo amor. São as duas grandes alavancas. Então, é aprender a utilizar essas alavancas a nosso favor. As duas, né? A gente pode até fazer uma lista, parar, refletindo um dia e dizer, olha, se eu continuar como eu estou, digamos que eu estou totalmente desregrado, muito acima do peso, já estou com condições aí, né, com sintomas bem ruins, ou tomando muitos remédios. Se eu continuar nesse caminho, digamos que eu não mude nada, o que vai acontecer comigo, né? Como você falou, o boleto chega, né? Como é que vai ser daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, né? Ou hoje mesmo, né? Porque como você citou alguns exemplos práticos, a qualidade de vida cai no presente, não é só no futuro, né? Se eu não cuido da minha saúde, hoje a minha qualidade de vida imediatamente vai cair. Mobilidade, capacidade de desfrutar dos momentos da vida, de aproveitar, de viajar, de namorar, enfim, andar de bicicleta. Então, se eu estou muito acima do peso ou com outra condição, a minha qualidade de vida já está baixa. Então é fazer uma lista, ter clareza. O nosso cérebro adora clareza. Então é trazer clareza para a mente. O que eu perco? O que eu não quero mais? Bom, eu não quero mais obesidade, eu não quero mais tomar remédios, eu não quero mais ser uma pessoa que cansa rápido, que não tem fôlego, enfim, que está com um índice, um risco alto de desenvolver, né, questões cardíacas, enfim, ou outras complicações, diabetes e hipertensão. Certo? Eu não quero isso. A partir do momento que a gente sabe o que não quer, fica mais fácil ir atrás do que a gente quer. Né? Como eu falei, o que a gente tem a ganhar? Eu vou ganhar saúde, jovialidade, enfim, eu vou prosperar em todas as áreas da minha vida. Eu quero isso. Tudo começa com uma decisão. Né? A partir daí, a gente começa a criar essa nova autoimagem. E o segredo aqui da mentalidade é justamente, como eu falei, primeiro sair do mindset da mentalidade rígida. Se a pessoa não acredita que é possível, se a pessoa acha que é incapaz, se a pessoa, né, tem autoestima muito baixa, crenças de não merecimento, enfim, tem várias questões emocionais profundas aí. É muito interessante buscar uma psicoterapia, buscar um bom tratamento para trabalhar essas questões profundas aí, porque quando a gente fala de sobrepeso, obesidade, nós estamos falando de um ser humano que tem todas as suas questões emocionais, que tem toda a sua história de vida ali, muito além de um número, né, na balança ou só de um hábito alimentar. É muito mais profundo que isso. Então, digamos que eu escolhi que quero, decidi, poder da decisão. Eu começo a construir, e aí é um trabalho mesmo de projetar mentalmente a minha nova autoimagem. Aí eu sugiro que cada um de nós é importante a gente ter consciência da nossa autoimagem. Porque quando a gente está inconsciente, pode acontecer como você comentou no seu caso. Eu vi que a Marcela tinha comentado aqui também que na casa dela não tinha espelho para ela não se ver. Né? Então, não, eu não quero me ver como eu estou fisicamente, mantém a autoimagem antiga de como eu era. Exato. Então, quando a gente percebe que a gente pode, que a gente tem esse poder de criar, de escolher como a gente quer ser, a gente pode visualizar o novo corpo, visualizar, sabe, como que eu quero ser. Aí eu escolho, eu quero um corpo atlético, com uma boa postura, eu quero força, eu quero flexibilidade, eu quero ser essa pessoa que vive essas experiências de vida. Então aqui entra um conceito muito importante também de cenário de vida. É ajudar a pessoa, ou cada um de nós, parar e pensar um pouco, refletir. Qual é o cenário de vida que eu quero viver? Eu quero poder me divertir com meus filhos, eu quero ver os meus netos crescerem, eu quero viver uma vida longa, ativa, né? Eu quero contribuir para a sociedade, eu quero, enfim, ou eu quero me aposentar e poder ir para a praia e desfrutar da vida na praia, porque também não adianta aposentar, né, com polifarmácia em casa e ficar tomando remédio, sentindo dores e repetindo a mesma rotina. Então, a autoimagem, ela é uma chave, eu gosto de dizer, é uma chave muito importante nesse processo. Porque antes de sair do pensar para o fazer,
a gente escolhe quem a gente quer ser no nível da identidade. Eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma pessoa forte, eu quero ser uma pessoa... E isso, literalmente, é visualizar. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não consegue, não tem problema. É visualizar qual é o corpo que eu quero. Como se a gente criasse um eu nosso no plano mental, no campo quântico, né? Um eu holográfico, é uma projeção. Ainda não é real na matéria, no corpo, mas aí é que vem a chave. A partir dos pensamentos, a gente começa a mudar toda a neuroquímica do nosso cérebro. O cérebro produz neurotransmissores, produz neuropeptídeos, que vai ativar nossas glândulas. A gente consegue moldar e mudar o nosso corpo usando o poder da mente, usando isso que a gente poderia chamar da habilidade mental de imaginar, da imaginação. Tem até alguns estudos comprovando isso. Pegaram um grupo de pessoas, né, que só imaginaram fazer exercício. As outras pessoas fizeram o exercício. E um terceiro grupo não fez nada. Após alguns dias, alguns só imaginando, eles eram proibidos de fazer o exercício, eles só imaginaram. Houve um aumento de força, em média, de 30% nas pessoas que só imaginaram. Então, isso comprova que, opa, para aí, essa pessoa só imaginou que ela estava fazendo exercício e ela teve um aumento de força de 30%. Ou seja, se eu imagino, autoimagem, quem eu quero ser, eu começo a mostrar para o meu cérebro o objetivo. É isso que eu quero. Eu começo a criar ativamente a minha nova autoimagem. E aí é uma criação ativa mesmo. E ao criar essa autoimagem, esse pensamento, imediatamente eu ativo recursos emocionais diferentes, gero pensamentos diferentes. Porque existe um ciclo pensar-sentir que é muito forte. Todos nós vivemos uma rotina e todos nós temos o nosso padrão de pensar-sentir. Tem gente que acorda pela manhã já pensa algo bom, como você falou, rotinas de gratidão, né? Tem gente que ora muito e ali se conecta, ela pensa em algo para ser grato, para agradecer, gera um sentimento específico. Quando eu penso em algo a agradecer, eu gero um sentimento, que pode ser gratidão, sentimento de gratidão. Esse pensar e sentir vai me levar a agir de uma determinada maneira. Então, o ciclo do pensar e sentir é onde a pessoa está presa. Uma pessoa que está comendo muito além do que é saudável, ou uma pessoa que está comendo muita comida industrializada, excesso de açúcar, se entupindo de farinha, ela está num ciclo de pensar e sentir há muito tempo. Então, se eu pego ela hoje e diz, olha, seus problemas acabaram. Tá aqui essa dieta, eu vou te passar dieta low carb ou cetogênica, né? Pronto, a partir de agora é só seguir o que está aqui e ok, daqui a 3 meses você é uma nova pessoa. Qual é a chance dela realmente conseguir na prática fazer isso, né? É pequena. Porque primeiro a gente precisa ajustar a mentalidade, criar uma mentalidade de crescimento, ou seja, vamos conversar. Você é capaz de mudar. Todo dia tem alguém aí mudando, né? Que nem você falou, inclusive eu posso mostrar a minha história, eu mudei, né? Enfim, eu no meu passado eu tive uma doença autoimune também. Os médicos diziam, não tem cura, eu me curei. Então, né, serve como pelo menos uma referência. Aí a pessoa começa a buscar referências. Não, não é que as pessoas mudam mesmo? Nossa, quem sabe eu acho que eu também posso mudar. Aí ela começa a pensar diferente, ou seja, ela está indo para a mentalidade de crescimento. Quando a gente começa a ter mentalidade de crescimento, a gente começa a perceber que sim, eu posso tomar melhores decisões, eu posso escolher melhor, eu posso encontrar novas pessoas, eu posso buscar novos profissionais. E aí a gente começa a trazer novos pensamentos. Novos pensamentos geram novos sentimentos. Esse novo ciclo pensar e sentir vai me possibilitar colocar em prática o que você, como minha médica, por exemplo, me recomendar. De maneira muito mais fácil. Porque sem isso fica difícil, fica muito... É muito esforço, a pessoa conta só com a força de vontade. A gente ouve muito, vai lá, força de vontade, você consegue. Só que a força de vontade, ela é limitada. A pessoa não consegue sustentar um processo de mudança de vida só na força de vontade. É bem difícil. Algumas pessoas têm uma força de vontade de aço e até conseguem. Mas por que elas conseguem? Porque elas têm uma autoimagem. Elas têm uma autoimagem, um autoconceito. Eu sou forte, eu sou guerreiro, eu sou guerreira. O que eu boto na minha cabeça eu consigo. A autoimagem dela já está ajustada para isso. Mas quando a gente tem 90% da população, cidadãos comuns, que talvez nunca estudaram isso, nunca praticaram, a mudança precisa ser auxiliada nesse passo a passo. Né? Qual é o objetivo, qual é a dor, né? O que você vai ganhar, quem você quer ser.
Porque às vezes a pessoa no início ela até duvida. Ela diz, o que adianta eu dizer quem eu quero ser se não vai dar mesmo? Se eu não consigo, ou seja, né? E aí a pessoa, crença limitante, puxando ela para a velha programação. Então, a mudança pessoal é como se fosse uma troca de programação. A gente está deletando a velha programação que nos tornava incapazes, ou enfim, de sofrimento emocional, de ansiedade, de medo, de angústia, enfim, de traumas mal resolvidos, né? Para uma nova programação de saúde, de harmonia, de paz, de mais gratidão. E esse trabalho, antes de fazer na prática, ele é feito na mente, né? Na mentalidade. Então, a gente começa a ser maior que o nosso ambiente, a gente começa a ser maior do que o nosso corpo, porque o nosso corpo ele tem memória emocional. E toda vez que eu sinto uma vontade maior do que a minha, né, digamos assim, de assaltar a geladeira à noite, ou de comer um bolo, de comer donuts, de tomar refrigerante, é porque o meu corpo tem memória emocional, o meu corpo está com essa programação. E é difícil vencer, porque o corpo ele vai se manter onde a programação está. Então a autoimagem ela vai servir como bússola, vai servir como referência. Então a gente vai se apaixonando pela nossa nova versão, né? Apaixonar-se por si mesmo. E aí a gente começa pouco a pouco a conseguir colocar em prática, né, com essa nova programação, novos hábitos, novos pensamentos, que geram novos sentimentos, que daí sim vão gerar novos comportamentos. Aí a gente chega no fazer. Pois então. Faz sentido? Não, perfeito, não. O que eu entendo, assim, o que eu vejo, Thiago, do ponto de vista, agora que tu vai ser um nutricionista, né? Tudo isso é muito importante, né? Que a gente realmente tem esse entendimento, né? De onde a gente quer, quais são os nossos objetivos, o que realmente a gente se percebe e aonde que a gente tem que mudar nessa questão da autopercepção também, né? Mas, assim, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista metabólico, acredito que tem algumas coisas que também influenciam nessa questão de transtornos mais, talvez não só de autoimagem, mas mais específicos, como ansiedade. Então, muitas, assim, a gente tem uma pandemia de ansiedade, né? Os pacientes são ansiosos por natureza, principalmente nesses últimos 2, 3 anos, né? Que a gente viu aí estourar a pandemia da ansiedade, né? As pessoas mais em casa, na frente do computador, poluição eletromagnética, enfim, nem vou entrar todo esse mérito aí. Mas tem essa questão muito, muito forte, né? Da ansiedade, da depressão e a relação com a alimentação, né? Por quê? Quando a gente come comida lixo, alimento processado, alimento industrializado, que não tem nenhum nutriente, né? A maioria desses alimentos não tem nutriente, para a formação dos nossos neurotransmissores, de toda a regulação neuronal e também de neurotransmissores, de dopamina, de serotonina, de GABA, de glutamato, enfim, a gente tem uma infinidade de neurotransmissores que são importantes, né? Não só na questão dos vícios, da dopamina, que o pessoal adora falar, da questão da serotonina do doce, na questão do GABA, da estabilidade, mas de todas essas fusões de neurotransmissores e como isso age, a gente precisa ter nutriente, né? Então a gente precisa ter uma alimentação com comida de verdade que privilegie esses nutrientes e que a gente absorva esses nutrientes. Quando a gente tem uma alimentação baseada em alimentos processados, em alimentos industrializados, a gente não tem nutriente e a gente não absorve os nutrientes os quais a gente deveria absorver da forma adequada, porque o intestino fica completamente doente. Desbiose, né? Toda a microbiota intestinal totalmente, enfim, o intestino permeável, né? Que é um problema. Praticamente todas as pessoas, hoje que eu atendo com ansiedade, o padrão de vida delas leva a entender que está com o intestino permeável, toxinas entrando no sangue. E aí, por isso, né, que a gente conversou no início, é muito difícil tratar uma ansiedade só como se fosse coisa de pensamento. Isso, não é só pensamento. É mente, é corpo, juntos. Era isso que eu queria chegar nesse ponto. Então, assim, quando a pessoa diz que a pessoa quer emagrecer, tem essa questão muito importante, né? A pessoa come comida lixo, aí ela diz assim, não, hoje eu vou ser fitness. A partir de hoje, segunda-feira, tá tudo certo, agora eu vou ser fitness. Eu vou comer batata doce, frango, carne moída,
eu vou comer mais salada, eu não vou comer nenhum tipo de carboidrato, aquela história toda, né, que a gente já ouviu falar e que por um tempo funciona, né? O corpo não quer ser fitness, né? O corpo não foi programado para ser fisiculturista, né? Ele não foi programado para ser bodybuilder, né? Não adianta a pessoa chegar no meu consultório, chegar no teu consultório e dizer assim: ah, doutor, eu quero agora ser bodybuilder, eu quero ser fisiculturista, eu quero comer só comida limpa e tal. Porque o corpo não está programado para isso, né? O corpo e nós, a natureza, ela não está programada para extremos, né? Ela está programada para equilíbrio. Nesse equilíbrio, é aquilo que as pessoas falam. Ah, mas eu não vou conseguir emagrecer, eu não vou conseguir. Vai por quê? Porque você vai substituir primeiro, o mais importante, a sua comida lixo por comida de verdade. Então, é um prato de arroz, eu não estou nem falando de doença autoimune, eu não estou nem falando de outras doenças crônicas, de câncer, não estou falando isso, porque eu falo muito para os meus pacientes, eu falo muito nas outras lives, a respeito de determinados alimentos que não deveriam ser consumidos por determinados grupos de doenças, e a gente não está falando nisso aqui, a gente está falando de comida de verdade, que é arroz, feijão, salada, carne, fruta, né? As pessoas não comem fruta, né? E banana, maçã, eu não estou dizendo nem frutas, mirtilo, framboesa, eu não tenho dinheiro para comprar morango, eu não tenho dinheiro para comprar mirtilo. Bom, blueberries. Eu não tô nem falando isso, né, Thiago? Eu tô falando de comida de verdade. Tô comendo banana, maçã, carne, frango, carne de porco, fígado, ovo, leite, o que for. Eu tô falando de comida de verdade, né? Comida que não é processada. Quando a gente troca isso, a gente já começa a ter um ganho que é em nutriente, né? Porque se a gente for pegar o que tem realmente numa carne, o que tem numa salada, numa verdura, numa fruta, tem nutrientes. E a gente vai começar a desintoxicar esse corpo, absorver nutrientes, e esse cérebro que precisa dessa mudança de mentalidade vai começar a ganhar nutrientes para fazer com que a gente tenha um melhor funcionamento cerebral, que essa é a base de tudo. Então, além disso, como tu bem mesmo disseste, o corpo vai se acostumar. Gordura é uma segurança para o corpo. Se as pessoas não entenderam isso, as pessoas têm que começar a mudar essa questão, porque gordura é segurança, o corpo vai querer ficar gordo. Gordura é segurança para o organismo, ponto. Então, quando o paciente começa a ter todos esses processos, começa a mudar e comia 4, 5 mil calorias e agora está comendo 1.500, depois de um processo vai existir, vai haver o que a gente, na verdade, chama dessa termogênese adaptativa, né? Dessa questão que o corpo vai se adaptar a isso. E aí que entra a mudança também da mentalidade. Porque quando você viu que você está melhorando a questão da comida, quando você está melhorando a sua visão em relação à comida, o que você pode comer que não seja restritivo, porque comida de verdade não é restritiva. O que é restritivo é pacote. E você gasta muito mais dinheiro com pacote. As pessoas dizem, porque eu não vou conseguir comer. É muito mais barato comer comida de verdade. Mas eu não consigo comer fruta e verdura. Bom, aí você tem que arrumar um emprego, pessoal. Porque assim, comer fruta, verdura, arroz, feijão, né? É diferente. A gente tá falando de coisas básicas, né? Arroz, feijão, carne. Carne tá caro, mas até tá um pouco mais em conta. Hein, Gabi? Mas aí é um ponto muito importante, né? Que a gente estava falando de crenças. A pessoa fala, eu não consigo ou eu não gosto, que é muito comum. Quem tá falando ali não é a essência da pessoa, não é o eu verdadeiro dele. Quem está falando é uma programação antiga. Eu aprendi ao longo da minha vida, ou né, não me acostumei a comer isso, então logo eu hoje concluo que eu não gosto de tal comida, ou eu não consigo. Crença limitante impedindo a pessoa de desfrutar de algo que vai ser maravilhoso para ela, porque a gente sabe que comer comida de verdade, né? Todas as pessoas que eu atendo de ansiedade, a primeira coisa, claro que tem o trabalho mental para entender, mas é o quê? Magnésio, ômega 3 e comida de verdade, pegar sol. Pronto, mais de 60% das crises e dos casos já reduzem imensamente só com isso. Mesmo que você continue pensando em tragédia, mesmo que você continue com o mau hábito de pensamento, né, a imaginação negativa, porque hoje a mídia, os noticiários, é tanta informação que a gente realmente é uma prática saber filtrar. Então, como você falou, comida de verdade vai trazer uma melhora metabólica, uma melhora no nível físico e no nível mental, psicológico, sim. Está integrado. Se eu não tiver magnésio, ômega 3 no meu organismo, se eu tiver carência de magnésio ômega 3, a minha mente não vai funcionar bem. E aí, por mais que eu leia livros ou ouça áudios e pense positivo, eu vou sentir cansaço, eu vou ser, né?
tudo está integrado. É muito importante entender isso, mente e corpo juntos. Mas era exatamente isso que eu ia te perguntar. Assim, Thiago, porque se a gente for para pensar, as pessoas falam muito em metabolismo lento. Eu só ouço isso, né? Tipo, de 10 pacientes, 9 falam que tem um metabolismo lento, que estão lá por causa disso, que também não conseguem emagrecer e tal. Mas aí eu fico pensando o seguinte: nessa infância nossa, e não sei se a tua infância deve ter sido igual à minha, que deve ter sido igual à maioria de quase todas as pessoas, a gente tinha uma mãe que nos dava café da manhã, né? Então a gente saía, comia alguma coisa antes de sair, almoçava, né? E no final da tarde a gente comia de novo, correto? Uma janta que a mãe fazia e tal, ou um lanche no início da noite, enfim, a gente acabava sempre comendo, né? A minha mãe, vou te dar o exemplo da minha mãe, né? Eu vim de uma família muito, muito pobre, mas a minha mãe sempre fazia bife de fígado, acebolado. Eu comia manga, eu comia melão, eu comia bergamota, que a gente chama de bergamota, tangerina. Eu comia laranja, eu comia... enfim, comia várias coisas. E eu nunca tive esse problema de dizer eu não gosto, eu não quero, é um horror, eu acho um absurdo e tal. Aí o que acontece? Hoje a gente tem pessoas que não tomam café da manhã, porque a moda é fazer jejum intermitente. Hoje já se sabe que dentro da crononutrição a gente precisa tomar o café da manhã. Se você tiver que tirar uma refeição, sempre tire da noite, nunca tire da manhã. As pessoas morrem mais quem não toma mais café da manhã. Eu tento falar isso, mas como tem uma corrente muito forte de jejum intermitente, às vezes eu fico até meio com o pé atrás, porque as pessoas querem fazer jejum e acham que jejum é a oitava maravilha do universo, e jejum não é a oitava maravilha do universo. Jejum é como qualquer dieta, a gente faz restrição calórica, vai emagrecer, mas é o que eu sempre pergunto, por quanto tempo? Não sei por quanto tempo. E todo o cenário de vida, todo o contexto. Por isso que, né, é importante considerar o cenário de vida. Ah, mas eu conheci alguém ali, o fulaninho faz, o doutor tal, tal. Mas qual é o cenário de vida e qual é o histórico de hábitos daquela pessoa? Porque às vezes a pessoa ela quer sair do 8 para o 80 num dia. E aí, né, temos problemas. E aí as pessoas falam isso, né? Mas aí elas cortam o café da manhã, elas às vezes almoçam o que tem, porque estão sempre correndo, né? Chega meio da tarde, elas estão desesperadas de fome. E aí elas chegam em casa e elas comem arroz, feijão, bolo de laranja, bolo de cenoura, doce de leite, Nutella, bolacha recheada, pipoca. Pô, o que vier eu tô traçando, que é o que acontece, né? Aí a pessoa diz assim: ai, mas eu não tomo café, eu não almoço nada, eu não sei como é que eu tô gorda. Eu não sei o que acontece, metabolismo que não funciona. Aí eu digo, sim, mas tu comia o café, almoço e janta e não era gordo. Aí agora, claro, eu tô falando da regra, mais ou menos das regras. Existem exceções, existem pessoas que são gordas desde que nasceram com 6 quilos, e eu conheço muitas dessas, e vamos dizer assim, uma exceção. Mas falando mais das regras, a maioria das pessoas, eu pergunto isso: quando tu era pequeno, tu era obeso? Não, doutora. E na adolescência? Também não. Quando é que tu começou a engordar? Aí a pessoa começa a ter essa noção, ela começa a pensar a respeito do emagrecimento e a pensar a respeito da obesidade, que é fundamental. Como que tu começou? Porque tu não engordou em um mês. É um processo. Quer emagrecer em um mês, né? E isso leva num ponto, doutora, muito importante, que é justamente, a gente falou de autoimagem, da importância da autoimagem nesse processo. Se a pessoa não tem consciência que ela tem uma autoimagem, se ela não está focando numa autoimagem desejada, ela vai ficar à mercê de forças que querem entupir ela para vender produtos. Se eu não tenho uma autoimagem definida de quem eu sou, de como eu quero ser quando eu tiver 60 anos, por exemplo, se eu não tiver essa autoimagem definida, eu vou ficar à mercê das forças sociais. Todo dia é happy hour depois do trabalho com o pessoal, com os amigos, o mercado tá lá propaganda, tem as meninas de uniforme servindo, pega uma bolachinha, pega uma torradinha, tome isso, come aquilo. Porque a indústria quer vender, a indústria de produtos alimentícios, ela quer lucro, para ter lucro ela precisa vender, né? E aí alguém tem que consumir, abrir aquele pacote. Então, quando você descreveu a história de uma pessoa como essa, e é muito comum, é um dos exemplos do que a falta de autoimagem faz com a gente. Porque se você tem uma autoimagem forte de quem você quer ser ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ela vai ser a sua bússola, vai ser o piloto automático, vai ser o termostato. Não vai chegar num ponto, opa,
Onde é que eu estava com a cabeça que eu cheguei? Como é que eu, né? Às vezes a pessoa fala, como é que eu me deixei chegar assim? Eu não percebi, agora eu me dei conta. Então, a falta da autoimagem também deixa à mercê de forças que nem sempre querem o nosso bem, né? Como a fast food, enfim, toda a propaganda, todo o neuromarketing que é feito ali, realmente para, digamos, hipnotizar a gente para o consumo, né? A maioria das pessoas entra, então, nesse processo inconscientemente. Inconscientemente. Então, eu penso que quando a gente trabalha a autoimagem, tem clareza de quem a gente quer ser, de como a gente quer viver, começa a criar um cenário de vida, fica mais fácil mudar. Por quê? Porque daí quando você me fala que comida de verdade é o que as pessoas saudáveis comem, comida de verdade é o que né, que vai trazer nutrientes, que vai trazer a energia, que vai trazer tudo o que eu preciso, eu com o meu novo pensamento, eu começo a considerar, não, realmente, eu quero ser saudável. Logo, quem é saudável come comida de verdade. Então fica mais fácil eu começar a me abrir para essa experiência, né? E não mais ser vítima do meu passado. O passado dizia o quê? Eu não gosto, eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro, mas é muito difícil essas coisas aí, né? Ou seja, a pessoa está dissociada do processo. Quando ela começa a estabelecer que, para aí, eu decidi, eu quero ser saudável, eu vou ser saudável, eu declaro isso na minha vida. O que as pessoas saudáveis fazem? Que é um outro ponto do passo a passo de mudança pessoal. É a gente encontrar alguém no mundo que esteja fazendo o que a gente quer, porque a gente não está reinventando a roda, né? A humanidade está no planeta Terra há milhares e milhares de anos. Opa, para aí. Será que se eu estudar um pouco o que os antigos faziam, será que eu não vou, de repente, entender algo aí do que está acontecendo? Poxa, realmente, que nem você falou, né? Nossa, a gente brincava no pé na grama, pegava sol, comia uma fruta do pé, e o pessoal era forte, era saudável em geral, né? E não era Estamos obeso. falando aqui das exceções. Não tinha quase obesidade, e nas últimas 2 décadas a gente teve um crescimento exponencial de obesidade, de diabetes, de hipertensão. Opa, o que está acontecendo, né? Mas tudo isso só vai realmente acontecer na vida da pessoa se ela começar a abrir a mente, abrir o pensamento, né, para o novo, para a mudança, para conhecer mais, se autoconhecer e buscar conhecimento. Que o conhecimento é para a mente. É importante, conhecimento é para a mente. Mas a experiência é para o corpo. O corpo precisa de experiência. Então, quando a minha mente obtém o conhecimento, você me passa o seu conhecimento avançado, de ponta, sobre nutrologia. Opa, eu tenho esse conhecimento. Eu vou me permitir me experimentar isso. O meu corpo vai sentir. E o corpo precisa da experiência. Quando o corpo passa pela experiência, aí dá o clique. A mente tem o conhecimento e o corpo tem a experiência, pronto. Eu nunca mais volto para comer fast food e comer da lixo. Eu tô com meu lanche aqui já, o coco do colhido do pé. E eu amo esse coco e adoro ele. Eu não vou comer bolacha recheada porque tá ali na prateleira do mercado. Eu vou comer o coco porque eu amo coco, é delicioso e meu corpo gosta. Então, eu penso que o conhecimento ele possibilita um novo pensamento, né? Para daí o corpo conseguir ter a experiência. Porque o corpo, ele é viciado, digamos assim, nas memórias emocionais. Ele está viciado numa determinada experiência, né? Se todo dia eu como pão, tem pessoas que comem há 20 anos todo dia café preto com 3 colheres de açúcar e um pão com margarina, todo santo dia. Aquilo já se tornou um vício, né? Digamos assim, dá para entender como um vício. E o Oi? hábito, né? Um hábito, exatamente. Um hábito, de certa forma, dá para entender como um vício também, né? Só que o vício tem mais pejorativo, né? O vício a gente entende como cachaça, cigarro. O que é o hábito, né? Um programa que se tornou inconsciente, que o nosso cérebro já sabe fazer sem a nossa consciência. A gente dirige o carro sem pensar, a gente acorda ali, já bota o café, bota o açúcar sem pensar, né? E aquele açúcar todo dia dentro do café está trazendo malefícios e a pessoa está ignorante, né? Ela ignora os malefícios. Por isso que o conhecimento é uma chave também que liberta, né? Sem o conhecimento é difícil. O doutor Lair fala, Thiago, que é muito difícil parar de fumar, e não sei se tu concorda, mas ele fala que é porque é um vício ligado a um hábito. Então a pessoa tem um vício, né? Porque é um vício. Da nicotina, o vício considerando a substância, né, que está ativando a mesma parte do coisa do prazer. açúcar, a mesma coisa do trigo, né? São vícios que a pessoa tem associado ao hábito. Então a pessoa fuma, ela fuma no grupo dela, ela fuma com um cafezinho, ela fuma tomando uma cerveja. Então ela tem todo aquele, vamos dizer assim, todo aquele cenário, né? Que é muito propício para ela ter aquilo ali também. Então ela se sente confortável, ela se sente segura, né? Que são várias variáveis que são extremamente difíceis de
se lidar quando a gente está falando de nicotina, quando a gente está falando de álcool, quando a gente está falando de comida, né? Porque é um O próprio açúcar, a farinha, a comida, né? Ligado com o hábito. Exato. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa lembra que ela tomava um café de tarde com o pai, aí teve um processo de luto, aí tem toda aquela coisa, ou com um esposo que faleceu, ou servia para os filhos de manhã, e aí fica toda aquela questão muito forte, muito intensa, muito Muito. significativa. Então, essas É. coisas também são importantes que a gente aborde, né? Porque precisa desse suporte. Eu acho que o que eu queria realmente, a gente já está com uma hora de live, mas o que eu queria realmente dizer é que, assim, tem coisas que eu acho que são extremamente importantes quando a gente vai lidar com a questão da mudança de manejo da mente, né? Com essa mudança da mente em relação ao emagrecimento, que é, talvez, ter paciência no processo, né? O processo não é fácil, o processo não é rápido, o processo não pode ser rápido, porque se for rápido, Uhum. ele tende a ser fracassado. Aí, Uhum. milhares de pessoas com efeito sanfona, realmente por causa disso, porque não entendem o processo, não se percebem, não se permitem no processo, né? Que as pessoas pratiquem pequenas mudanças e pequenas mudanças também na mentalidade, né? Que consigam olhar de uma nova forma para as coisas, né? Então, eu tive uma paciente faz uns anos que ela me disse uma coisa muito interessante, né? O problema dela, ela se percebeu e ela dizia que ela comia muito rápido. E é um problema. A ansiedade causa que as pessoas comam muito rápido. E ela começou a comer só de hashi. Porque ela não tinha prática, olha só a cabeça. Mas é que a gente muito elevada, né? Tem uma elevação espiritual muito grande, né? E aí ela queria comer mais devagar e ela começou a comer de hashi. Porque ela não tinha prática, então o hashi fazia com que ela demorasse mais para conseguir pegar o alimento, para conseguir levar até a boca o alimento. E eu achei aquilo sensacional, né? Porque ela talvez tenha pensado em algum método para comer mais devagar, que era o que ela queria. O objetivo dela, ela Sim. alcançou. Mas é interessante porque são pequenas mudanças. É aquela pequena mudança. Se todo dia eu chego em casa e eu vou abrir um pacote de Pringles, de batata frita, por que você não vai fazer ela ser comer um coco? Entende? Por que você não vai comer uma fruta? Por que você não vai fazer um prato de arroz e feijão e comer? Aí a gente tem estratégias, né? Eu gosto de chamar de princípio da inclusão. Né? O que é? Comece a incluir o que é bom, pouco a pouco, sem angústia, sem ansiedade, calma, é um projeto de vida, comece a incluir. A pessoa tem a memória afetiva, digamos, com a batata. Não, mas é que é uma tradição, faz 3 gerações que a gente chega em casa e come um balde de batata frita, sei lá, tô dando um exemplo, né? Comece a incluir algo. Bom, antes da batata, então, quem sabe você não come um bifinho de frango, talvez, né? Inclui algo. Né? Pela manhã, você não teria uns minutinhos para incluir uma meditação, uma caminhada? De repente você não tem um pezinho ali que você possa fazer 10 de cada lado só para ativar ali, nem que seja o bíceps, só 5 Enquanto está vendo minutinhos. TV. Exatamente, vai incluindo e aí pouco a pouco vai criando, vai moldando, porque no fundo nós estamos falando de criar novas redes neurais, nós vamos esculpindo o nosso próprio cérebro e o nosso próprio corpo, né? Nós estamos moldando. E aí o desafio é ser maior do que o ambiente, como você falou. A pessoa que fuma com os amigos, é o ambiente, tem as memórias afetivas. O ambiente reflete nosso cérebro, na nossa mentalidade e sentimento, reflete muito o nosso ambiente, a nossa rotina, né? Então o ambiente reflete, a gente reflete o ambiente. Então, o desafio é conseguir ser maior que o ambiente e ser maior que o nosso corpo atual. Porque a memória do meu corpo, ela quer o balde de batata frita, nesse exemplo, né? Então, ele tem uma memória. Então, o processo de mudança é eu conseguir ser maior que o ambiente atual, né? Meus amigos todos fumam, mas eu decidi que eu não vou mais fumar. Poxa, a pressão daquele ambiente é forte, né? A memória afetiva, a gente sempre fumou junto, é o nosso momento, é como eu relaxo. Ou isso vale para cerveja, isso vale para comida, isso vale para... Né? Então, ser maior que o ambiente, ser maior que o nosso corpo. E como você falou, ser gentil e respeitar o tempo, né? E também sem angústia, sem ansiedade, respeitar o tempo do corpo, respeitar o tempo das células, respeitar o tempo da nossa própria psique, do nosso psicológico, né? Emocional. E aí, baby steps, passo a passo se consegue, grandes vitórias, né? Eu queria só te fazer uma última pergunta. Essa questão de anotar, tu acha que é válido, né? Então fica uma dica também muito importante, né? Anotem o que vocês querem. Na minha agenda, eu não tô com a agenda aqui.
na capa da minha agenda, todo ano, eu tenho uma agenda, eu escrevo os meus objetivos e o que, que eu quero para aquele ano, né? Então, eu quero fazer Fabuloso. coisa, eu quero trocar de carro, eu quero viajar para tal lugar, faça isso. Então, se você tem uma agenda, se você tem um caderno, se você tem um diário de gratidão, se você tem qualquer coisa que você tem, eu tenho um caderno de estudos, né? Que às vezes eu estou no meio do estudo, eu penso em alguma coisa, eu anoto ali, eu tenho Você anota. eu anoto. Então, assim, anote, eu acho que isso é uma coisa importante, talvez isso fique uma dica da live, né? Anote os seus objetivos de vida e como você quer estar, o que você deseja, quais são os seus anseios. O Dr. Lair fala muito isso, que os minutos antes da gente dormir, quando a gente fecha o olho, apaga a luz e vai dormir, aqueles minutos finais ali, antes da gente induzir o sono e entrar no sono, são extremamente importantes para que a gente reprograme também o cérebro. Concorda comigo, Thiago? Totalmente, totalmente. Ali se abre uma janela para o Isso. subconsciente, baixa as ondas cerebrais. Aquela é a melhor hora. E de manhã o acordar também. Né? Quando tá voltando para a consciência, já fazer afirmações, escrever de maneira positiva, né? Não dá para escrever, eu não quero ser doente, eu não quero ser gordo. Não, tem que escrever focado no positivo. Não. Eu não quero mais dívidas. Os 5 primeiros minutos também do dia são importantes, senão que a pessoa não pegue o celular logo de cara, que a pessoa abra a janela, vá ver o sol, levante, faça um agradecimento. Isso é muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas acordam e a primeira coisa que elas fazem é pegar o celular e ver o que aconteceu no mundo, né? Então, assim, faça esses seus momentos como momentos para você. As pessoas não têm mais momento para si. Né? As pessoas hoje vivem num mundo completamente frenético, elas se esquecem delas próprias, de ter momentos pequenos. Hoje tem aplicativo de celular para isso. Se você quer fazer meditação, tem meditação de 1 minuto que você pode fazer, que é só parar, respirar e dizer tá tudo bem, é um SOS, estamos aí, né? Então, assim, isso é importante. E uma outra coisa que eu acho, que eu não sei se tu concorda, que eu acho que era isso que eu queria perguntar no final, que eu anotei um monte de coisa, mas não... Enfim. A gente pode se recompensar? Se a gente tem um ganho, o corpo gosta de recompensa? Então, assim, um dos princípios... eu penso que a gente deve recompensar o esforço, em primeiro lugar. Essa é uma grande chave também. A gente se recompensar o nosso esforço, né? E não ter aquela visão do fracasso. Porque, às vezes... Agora, claro, existem escolhas mais inteligentes no processo, né? Eu tô indo bem essa semana, então vou me recompensar, como o pessoal diz, chutando balde, né? Botando o pé na jaca. Vou fazer duas tortas e tal. Não. Mas o nosso cérebro ama a recompensa. Eu acho que a gente deve, sim, sempre se recompensar as pequenas vitórias. Principalmente recompensar o esforço, a dedicação, sabe? Porque muitas vezes, num geral, existe uma programação, a gente tem a tendência de ser muito crítico. Algumas pessoas são muito críticas consigo mesmas. Muito. Então, assim, ou um perfeccionismo, não fui perfeito, fracassei. Então, assim, tirar do dicionário fracasso. O fracasso é experiência. Não existe fracasso. É experiência. Opa, tive essa experiência. Comi algo que não me fez bem. Eu acho que não esse estilo, né, não tem mais a ver com a minha nova autoimagem, com quem eu quero ser. Ok, valeu a experiência, tranquilo. Ou então, nossa, meus amigos vieram, fizeram uma festa, a gente relembrou os velhos tempos e eu acabei metendo o pé na jaca como eu fazia com eles na época da faculdade. Ok, foi uma experiência, aprenda a lição, recobre, volte para a autoimagem, sabe? E volta para o estilo de vida, né? Porque estamos falando em construir um estilo de vida. Isso. Mas o cérebro ama recompensas, né? Eu acho que a gente deve sim se recompensar com recompensas saudáveis, inteligentes e cada vez mais condizentes, digamos assim, mais que nos levem para aquela pessoa que a gente deseja ser, para quem a gente realmente quer ser. Porque daí vai ser uma recompensa muito mais primorosa, né? Talvez também, às vezes, seja interessante adiar a recompensa. Por exemplo, eu vou entrar num programa aqui de treinamento e aí até dezembro. E aí em dezembro eu vou me recompensar com uma viagem ou eu vou me recompensar com algo que eu sonho há tanto tempo conquistar. Fazer esse jogo, né? É o jogo da vida e como jogar. A vida é um grande jogo e então é transformar o jogo da vida em algo que realmente seja uma somatória de conquistas, de vitórias, desfrutando o processo também, né? Não precisa ser tão sofrido, não precisa ser tão difícil o processo de mudança. Não, pode ser. Eu acho que é isso aí, gostoso. Exato, porque as pessoas têm essa questão muito forte, né?
de se recompensar, mas que tipo de recompensa também tem que ser, né? Porque se eu me recompenso com o velho padrão, com a velha Isso. programação, eu tô me recompensando numa estratégia que foi aquela que eu decidi que eu não quero mais. Não, mas peraí, eu tô me recompensando utilizando a comida para me dar um prazer, né? Que eu já percebi que é um prazer fraco, que é um prazer que me traz doenças, que me traz, né, obesidade. Então, é ter essa consciência, conseguir escolher melhores recompensas, né? Então, assim, digamos que a pessoa ame pizza. Eu gosto muito de pizza. De vez em quando eu me recompenso, né? Eu desfruto de uma boa pizza. Mas aí eu vou na melhor pizzaria da cidade, que é feito com massa de fermentação natural, bem pouquinho de massa, com os melhores ingredientes, com os temperos frescos, e aí eu desfruto daquela experiência. Sabe? Desfruto muito de cada pedaço, sabe? Realmente vivencio. E não uma pizza de essas que tem no mercado, congelada, ou enfim, né? Então a recompensa ela começa a ficar mais primorosa. A gente começa a se recompensar cada vez com coisas mais refinadas, no sentido, né, de mais realmente prazerosas, né? Mais, enfim, uma comida de verdade bem feita, com temperos frescos, com bom azeite e extra virgem. Nossa, é uma recompensa maravilhosa. É melhor do que qualquer, como você falou, comida lixo, né? A Cleo Por aí. falou assim, comprar uma roupa nova, né? Coisa boa quando a gente compra uma roupa com um número menor, coisa boa quando a gente faz uma unha. Eu falo muito para os pacientes, vai fazer tua unha, vai cortar o cabelo, vai viajar para algum lugar legal, né? Pega o marido, dá uma viajada final de semana. Isso também são recompensas. Muitas vezes as pessoas ficam angustiadas e querem comer, e a recompensa delas é a comida, e elas nem se percebem que muitas vezes elas querem dormir porque elas estão exaustas, né? Então, começar a se perceber nisso, começar a se entender, começar a se conhecer, e principalmente o que tu falaste, né? Que foi sensacional. Quem eu quero ser e quem eu sou, né? As pessoas não sabem quem elas são e muito menos sabem aonde elas querem chegar. Então, a gente só vai mudar o nosso entendimento da nossa vida, da nossa vivência, da nossa sobrevivência, a partir do momento que a gente definir realmente isso. Quem eu sou, o que eu estou fazendo da minha vida e aonde eu quero chegar com tudo isso. Se a pessoa realmente não colocar isso, escrever isso no papel e se dar por conta de que ela realmente a gente só tem o nosso corpo, a gente não tem mais nada. Nada é nosso. Nada. Absolutamente nada é da gente. A gente vai morrer com uma única coisa, que é o nosso corpo. De resto, a gente não morre com mais nada. Com nenhum bem, com nenhuma pessoa. Nada. A gente morre só com o corpo da gente. Então, entender esse processo, entender de onde é que a gente está fazendo e que a gente está fazendo mal para o nosso próprio corpo. Né? Que é o nosso maior bem, né? Que é a nossa vida. E dá para mudar? Dá. O Thiago já deu aí dezenas de dicas de como manter essa percepção ativa, de como mudar essa percepção e principalmente de como modificar, né, essa autopercepção. Acho que é o que realmente a gente precisava ouvir aqui, né, Thiago? Foi ótimo, foi ótimo. Já passou de 1 hora até a nossa live aqui. O papo é tão bom, é tão interessante, né? Que realmente é muito bom. E é isso. Como últimas palavras, eu gostaria então dessa live de dizer assim que a gente realmente pratique o amor próprio, que a gente se ame. Inclusive conversar com o próprio corpo. Eu às vezes converso com o meu próprio corpo. Olha, eu te amo, meu corpo. Desculpa por eu ter errado, por ignorância, né? Me perdoe por tudo que eu fiz aí de atrapalhada, mas eu te amo, estamos juntos. Esse amor próprio, materializar ele mesmo, né? Não como uma filosofia, que todo mundo concorda, né? Ah, amor próprio, sim, é maravilhoso, nossa, é isso. Mas a gente está praticando mesmo, né? A gente se olhar no espelho e se amar maior do que o ambiente, né? Ser maior do que o ambiente, não olhar como está agora, porque como está agora é fruto do passado, mas já olhar com os olhos da mente o novo, já olhar o novo corpo, a nova pele, o novo cabelo, sabe? O novo brilho no olhar. Já começar a sentir o que vai sentir no futuro quando tiver conquistado o seu objetivo. E esse sentimento, né, vai transformando a realidade toda. E aí a gente vive com mais saúde, com mais alegria e com mais leveza, né? Então, é isso, é amar o nosso corpo, como você muito bem falou. Né? Ele realmente é nosso templo, nosso veículo. E se ele estragar, e se ele funcionar mal, fica difícil as outras conquistas e desfrutar da nossa vida. Então é isso. Um beijo a todos que estiveram aqui. Eu agradeço muito, doutora Gabi,
por essa live, por esse encontro aqui. Foi muito rico. Gratidão. Beijo no coração de todo mundo que está aí também. Foi uma tarde aqui muito rica. Gratidão eu, Thiago. Então, vou deixar salva e se o pessoal quiser também, eu vou tentar deixar no YouTube. Compartilhe, então, esse caminhão de informação de qualidade, né? Que realmente tem ajudado tanta gente, que pode ajudar tanta gente. Thiago, obrigada, querido. Um beijo grande, uma excelente semana e um beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente. Beijo a todos. Valeu. Tchau, tchau.